É véspera de Natal, a gente sente aquela, sabe, aquela mistura de ansiedade e empolgação no ar. Totalmente. E para muita gente, a ansiedade vem daquela busca assim de última hora pelo presente perfeito, né? Principalmente para as crianças, para os adolescentes da família. É uma pressão. É uma pressão. A gente se vê no meio de um bombardeio de publicidade, de lista de mais vendidos, e fica aquela coisa de acertar em cheio, de dar algo com um significado. Uhum. Para nos ajudar nisso, hoje a gente vai mergulhar num artigo bem legal da jornalista Cristina Bisbal Delgado. Ela fez uma coisa assim muito inteligente. Em vez de criar mais uma lista, ela foi conversar com 6 especialistas, Aqui é o mais interessante. psicólogos, psicoterapeutas, educadores, para entender a psicologia por trás de um bom presente. Então, o nosso objetivo aqui não é sair com uma lista de compras, Não mesmo. é sair com uma nova perspectiva. O que faz um presente ser inesquecível? Vamos explorar os princípios que esses especialistas defendem. Exato. E o fascinante para mim nesse material é que antes deles sequer mencionarem um objeto, qualquer coisa, todos eles focam nos bastidores, No porquê, né? no porquê. A conversa já começa com uma reflexão sobre como essa tradição pode virar uma fonte de estresse gigante para os pais. A primeira ideia é: calma. Vamos recalibrar o foco. Isso deveria ser sobre alegria, sobre conexão, não sobre ansiedade. Ok, vamos começar por aí, então. Antes de falar de caixas e laços, parece que tem um consenso entre os especialistas sobre a base, as regras de ouro, né? Sim, um fundamento. E a primeira, que parece óbvia, mas talvez não seja tanto assim, é: conheça de verdade a criança ou adolescente. É o ponto de partida de tudo. E é mais profundo do que parece, sabe? A psicóloga Pilar Lomamuro, ela coloca de um jeito muito direto. Ela diz que a gente precisa escutar seus interesses e gostos reais. Certo. Não o que nós gostávamos ou o que a gente gostaria que eles gostassem. É um exercício de deixar o nosso ego, a nossa nostalgia, de lado para enxergar a pessoa que está ali. Isso me parece relativamente fácil com uma criança pequena, que geralmente é um livro aberto sobre o que ela quer. Sim, Mas e com os adolescentes? O próprio artigo diz que eles são, muitas vezes, um mistério para a família. Como é que a gente conhece alguém que parece fazer de tudo para não ser conhecido? e o esforço precisa ser outro. Não é só observar. É quase um trabalho de antropólogo, sabe? O psicólogo clínico Alfonso Navarro usa uma expressão ótima para isso. Qual? Ele fala que é preciso compreender os códigos que regem a vida deles. O que, no universo deles, os torna populares, ou, na palavra que ele usa, párias, os excluídos. Nossa, É tentar entender a linguagem, a música, os jogos. É um esforço ativo de entrar no mundo deles, mesmo que pareça um outro planeta. e tem uma carga emocional muito grande aí, né? Não só para o adolescente, mas para quem tá presenteando. Gigantesca. Adelaida Brunhedo, que é coach de criação, ela toca exatamente nesse ponto. O medo. O medo paralisante que os pais sentem de errar. Medo da reação, né? Não só da reação, mas do que aquela reação diz sobre a nossa conexão com eles. Aquele olhar de decepção pode ser devastador. Pois é, e isso pode levar a conflitos. Aquela frase terrível, você é um ingrato. Quando na verdade talvez tenha sido só uma falha de comunicação. Um presente que não se conectou com aquela pessoa naquele momento. Certo. Então, o primeiro passo é essa sintonia fina. E o segundo princípio, que parece ser um antídoto para essa pressão toda, é a moderação. Mas isso vai na contramão de tudo, não vai? Total. A gente quer ver a criança feliz, com uma montanha de presentes, parece que estamos fazendo a coisa certa ao dar muito, mas os especialistas dizem que o efeito é o oposto. É o grande paradoxo. Como pode algo que parece bom, na verdade, prejudicar a capacidade da criança de ser feliz a longo prazo? Essa é a grande armadilha do excesso. E a psicóloga Natália Ortega, ela explica a mecânica por trás disso. Pensa assim, é como um sistema de recompensa que fica sobrecarregado. Uhum. Quando uma criança recebe estímulo material demais, de uma vez só, cada presente, individualmente, perde o valor. O pico de gratificação diminui. Entendi. É como comer sua sobremesa favorita todo dia, 3 vezes por dia. Uma hora, perde a graça. Exatamente.
perde a graça. E perde o foco também. Você já viu aquela cena clássica da criança que abre um presente, brinca 2 minutos e já vai pro próximo? Claro, sempre. Pois é. A superestimulação sabota a capacidade de concentração e, mais importante, de aprofundamento. Ela não tem tempo de explorar, de criar as próprias histórias com aquilo. E tem um efeito colateral ainda mais sério, né? Tem, diminui a tolerância à frustração. A criança se acostuma a ter tudo o que quer na hora. E a vida real não funciona assim. Não mesmo. Sandra Gomes Marrupi, uma das formadoras, resume isso de forma brilhante. Ela diz: o importante é a intenção, que cada presente tenha sentido e propósito, e não acumular por acumular. Entendi. Não é sobre a quantidade de obrigados, mas sobre a qualidade da experiência, né? E essa ideia de propósito me leva direto ao próximo ponto. Quando eu penso em presente, a primeira imagem é uma caixa, um objeto. Claro, fiquei genuinamente surpresa ao ver que a recomendação principal de vários deles foi, basicamente, nada que coubesse numa caixa. O que está por trás dessa ideia de presentear com experiências? Tá a compreensão de que a memória afetiva, ela dura muito mais que a novidade de um objeto. Um brinquedo quebra, fica velho, é esquecido. Isso é o bem mais precioso que a gente tem. E como isso funciona na prática? Para crianças pequenas, por exemplo. Pilar Loma Muro dá um exemplo perfeito. A primeira bicicleta. O presente não é o quadro de metal com 2 rodas. Não. O presente de verdade é o tempo que os pais vão dedicar para ensinar. As tardes no parque, os tombos, o apoio, a celebração quando a criança finalmente consegue se equilibrar. Nossa, é verdade. O objeto é só um catalisador para a experiência, entende? Ela também sugere coisas como ingressos para um musical ou uma aula de escalada para a família toda. O foco é sempre criar uma memória coletiva. Ok, para os pequenos, a ideia de programa em família soa ótima. Mas como adolescente, tentar impor um programa em família pode ser a receita do desastre, né? Total. Como as experiências se aplicam a eles sem parecer uma obrigação? As sugestões para eles são muito mais estratégicas. Respeitam a fase de vida deles, sabe? A Adelaída Braunedo sugere, por exemplo, um escape room ou ingressos para um show. Ah, boa! E a ideia dela de um vale-presente com a frase "você escolhe, eu pago" é genial, porque entrega 2 coisas que adolescentes anseiam: autonomia e confiança. E ela adiciona um detalhe, né? Um detalhe crucial: incluir um amigo ou uma amiga na experiência. Isso mostra que você entende e valoriza o mundo social deles, que pertencer àquele grupo de amigos é central na vida deles. Isso é muito inteligente. Você não está presenteando só com a experiência, mas com a validação social que vem junto. Exatamente. E o Alfonso Navarro, ele adiciona outra camada que eu achei fantástica. Ele sugere presentear o adolescente com uma atividade que genuinamente entusiasme um dos pais. Como assim? Tipo, se o pai adora kart, ele dá de presente uma tarde de corrida para os dois. A condição, segundo o Navarro, é que a paixão seja autêntica. Ah, claro. Adolescente tem um radar muito sensível para a falsidade. Se ele sente que a emoção do adulto é real, isso cria uma ponte, uma conexão num território diferente do usual. Entendi a ideia das experiências, de criar memórias. É poderosa. Mas e se a gente quiser dar algo que a pessoa possa segurar, sabe? Que ela possa usar para fazer algo por conta própria? O que os especialistas dizem sobre isso, sobre presentes que incentivam a criação? Esse é o segundo grande grupo de recomendações, e eles se conectam perfeitamente com a ideia de propósito. São presentes que capacitam, que dão ferramentas. Certo. Para os mais novos, a Natália Ortega fala em coisas simples. Material de artesanato. Argila, tintas, tecidos. O valor não está no material em si, mas no que ele representa. Um convite à imaginação e tem um benefício psicológico, imagino. Imenso. Quando a criança conclui sua própria criação, por mais imperfeita que seja, isso gera um sentimento de realização, fortalece a autoestima, de um jeito que um brinquedo comprado pronto raramente consegue. É o eu fiz contra o eu tenho. Perfeito. É isso. E para os adolescentes, a abordagem é mais sofisticada, claro. A ideia de artesanato pode não colar. Talvez não.
Então, a Sandra Gomes Marrupi sugere cursos ou oficinas de coisas que podem surpreendê-los. E as ideias são ótimas. Workshop de bijuteria, curso de produção de música digital, de personalização de tênis, pilotagem de drone, impressão 3D, até coisas mais radicais, né? Sim. Um curso de sobrevivência na natureza. O foco é o mesmo: sair do consumo passivo para o lazer ativo. É dar uma habilidade da qual eles podem se orgulhar. Ok, tudo bem. Experiências, cursos, são ótimos. Mas vamos ser sinceros. Na noite de Natal, o pessoal quer desembrulhar coisas. É verdade. E os presentes mais tradicionais, tipo jogos de tabuleiro e livros. Um jogo de tabuleiro no meio de tanta tecnologia não parece meio antiquado? É uma ótima pergunta. As crianças de hoje se engajam com isso ou é mais um desejo nostálgico dos pais? Olha, os especialistas defendem os jogos com unhas e dentes, não por nostalgia, mas pela ciência por trás deles. A Natália Ortega, ela lista os superpoderes de um bom jogo de tabuleiro. Superpoderes, gostei. Primeiro, força a interação social. Fortalece vínculos. Você tem que olhar no olho, negociar, argumentar. Segundo, é uma academia para o cérebro. Atenção, memória, estratégia. Terceiro, ensina algo fundamental: seguir regras. E a aprender a perder, que talvez seja a lição mais difícil. Mas isso não pode gerar briga e estresse bem na noite de Natal, que é o que a gente queria evitar. Pode, e esse é o ponto. O jogo vira um campo de treinamento seguro para regulação emocional. Aprender a lidar com a frustração de uma derrota, com a mediação dos pais, é uma habilidade para a vida. Entendi. E sobre engajamento, a chave é escolher o jogo certo. O Alfonso Navarro sugere jogos mais complexos para adolescentes, tipo Catan ou Ticket to Ride, que os colocam em pé de igualdade com os adultos. O jogo é a desculpa para conexão. E os livros? No artigo, uma das especialistas defende os livros com uma paixão que me chamou a atenção. Sim, foi a Carmen Martínez Conde. Ela faz uma afirmação ousada: livros são sempre o melhor presente. Sempre. Sempre. Para ela, eles são muito mais que entretenimento. Desenvolvem pensamento crítico, ampliam vocabulário, oferecem conhecimento. E ela usa uma expressão belíssima: os livros fazem lar. Fazem lar. Que bonito. Eles constroem a atmosfera intelectual e afetiva de uma casa. Mas ela não para só na defesa do livro como objeto, né? Tem uma sugestão dela que transforma tudo. Exato. E é aqui que a gente conecta de volta com a ideia da emoção. Ela sugere algo simples e profundo. Antes de embrulhar, escreva uma dedicatória na primeira página. Anote a data, quem presenteou e, o mais importante, o porquê. Para que você descubra a magia da aventura, ou porque esse personagem me lembrou de você. Esse pequeno gesto eleva o livro de um produto para um artefato. Isso me faz pensar. Eu ainda tenho um livro que ganhei da minha avó com uma dedicatória. A história eu mal lembro, mas aquela caligrafia na primeira página, nossa, nunca vou me desfazer dele. Exatamente isso. É incrível como algo tão simples cria um valor que dinheiro nenhum compra. Transforma o objeto numa cápsula do tempo daquela relação. É isso. O livro se torna o suporte físico para uma memória afetiva que vai durar para sempre. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos diz? A gente passeou por tantas ideias, de uma aula de escalada, a um curso de drone, passando por um jogo e um livro com dedicatória. Qual é o fio que amarra tudo isso? Se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, a mensagem dos 6 especialistas é incrivelmente consistente. Os melhores presentes não são objetos passivos de consumo. Certo. Eles são, na verdade, ferramentas. Ferramentas para 3 coisas essenciais: conexão, seja com a família, com os amigos; criatividade, para a pessoa se expressar, construir algo; e crescimento, seja aprendendo uma habilidade prática ou desenvolvendo competências emocionais. Ou seja, o foco muda do objeto em si para o que o objeto faz. Para o que ele possibilita. Perfeitamente colocado. No fim, o valor não está na etiqueta de preço, ou se é o brinquedo da moda. Está na intenção, na interação, no tempo compartilhado. O que esses especialistas estão nos convidando a fazer é remar contra a maré do consumismo automático, sabe? Buscar algo com mais significado. É um convite para presentear com intenção.
É uma perspectiva realmente poderosa para se ter em mente, não só hoje nessa correria, mas em qualquer momento que a gente queira mostrar afeto com um presente. E isso me deixa com uma última pergunta. O foco todo do material é em como presentear crianças e adolescentes. Uhum. Mas e se a gente pegasse esses mesmos princípios, experiências, ferramentas para criatividade, presentes que promovem conexão e aplicasse aos adultos nas nossas vidas? Como isso poderia transformar completamente a maneira como a gente presenteia todo mundo?